Olá, graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito do tema O Poder das Sementes. E gostaria de estar lendo 2 textos bíblicos para estar usando como referência para essa rápida reflexão. O primeiro texto se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E o outro texto se encontra em Gálatas 6, versículo 7, que diz o seguinte: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Existem 2 pensamentos interessantes, um deles é de Khalil Gibran, que diz o seguinte: a neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes. E outro pensamento é de Robert Louis Stevenson, que diz o seguinte: não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você planta. Nós podemos dizer que a semente é a menor partícula de alguma coisa. Tudo o que existe de alguma forma veio de uma semente. Como exemplo, nós podemos utilizar o pé de tomate. Para você ter um pé de tomate, você precisa apenas de uma semente. E essa semente, quando plantada no solo, vai gerar um pé de tomate. Interessante que o especialista, engenheiro agrônomo Epagre Gilmar Germano, da Epagre e Gilmar Germano, ele diz o seguinte: um pé produz em média 70 tomates. E segundo os especialistas dizem, cada tomate tem aproximadamente 200 sementes dentro de sua estrutura. Então, fica mais fácil de calcular. Se você pega uma semente de tomate e você planta, você vai ter de 70 tomates aproximadamente de colheita. Cada tomate dando aproximadamente 200 sementes, você tem então uma perspectiva de colher 14 mil tomates. De uma semente, você é capaz de colher 14 mil tomates. E interessante que o pé de tomate leva de 6 a 8 semanas para poder dar a sua colheita, desde a semente até a retirada do fruto. Você percebeu o poder que a semente tem? Uma semente é capaz de gerar uma colheita enorme na nossa vida. Uma coisa interessante é que cada um de nós veio para este mundo com um saco cheio de sementes. E nesse saco existem diversos tipos de sementes, em todas as áreas, boas e ruins. E dependendo do que você retira desse saco e planta, você vai colher. Existem 2 formas de você fazer a planta dessas sementes que você veio a esse mundo. São através das palavras e através das atitudes, as suas ações. Cada vez que você fala uma palavra carregada de sentimento, você retirou do saco que veio com você na sua vida e plantou no solo da vida. Num tempo oportuno, essa semente vai germinar e vai dar o seu fruto. Quantas vezes, impensadamente, falamos coisas e por causa dessas palavras, colhemos coisas que nós não gostaríamos de colher. E muitas vezes também atitudes precipitadas que tomamos nos rendem frutos de coisas que nós não gostaríamos que acontecessem em nossa vida. A Bíblia tem 2 textos interessantes que falam sobre essas 2 coisas. Um texto fala sobre a palavra, e o texto se encontra em Mateus 12, 36 e 37, que diz o seguinte: Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia nos diz que a palavra tem um poder tremendo. E o poder da palavra é exatamente na semeadura que ela causa em nossa vida. Um outro versículo interessante se encontra em Apocalipse 14, 13, que diz o seguinte: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam.
Na realidade, cada obra que nós fazemos nessa terra, ela vai nos acompanhar de um jeito ou de outro. Por isso que é importante nós prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo na nossa jornada aqui nessa terra. Todas as vezes que pronunciamos algo, existe uma grande possibilidade de ser uma semente que está sendo lançada na terra. Temos que ficar atento com tudo aquilo que estamos falando. Agora, nós temos uma sorte. A sorte é que todo pé, toda semente que plantamos, ela vai dar uma quantidade de frutos. Mas esses frutos, em um determinado tempo, vão se extinguir. No caso do tomate, se nós plantarmos, por exemplo, um pé de tomate, a nossa sorte é que apenas vamos colher 14 mil tomates. Então é muito importante que você preste atenção no tipo de semente que você está plantando no solo da sua vida. E eu gostaria de deixar umas pequenas reflexões com você nesse momento. Pare e pense. Você tem prestado atenção no que você tem falado e nas atitudes que você tem tomado ultimamente? Outro pensamento. Você já parou para pensar que você tem em suas mãos o poder de mudar coisas em sua vida apenas plantando as sementes certas? Você já percebeu que durante muitos anos da sua vida você ficou sem plantar nada? E o que você está vivendo atualmente é colheitas de sementes que foram plantadas há muito tempo atrás? Outra coisa, você já parou para pensar que cada semente plantada leva um tempo? E dependendo da semente que você plantou, você é capaz de nem ver o resultado dessa sua plantação? Existe um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não come tâmaras, porque a tâmara leva aproximadamente de 80 a 100 anos para produzir o seu fruto. Existem sementes que nós vamos plantar, que nós não veremos o fruto, mas sim os nossos descendentes terão a oportunidade de colher essa plantação que nós fizemos. Nós temos que prestar atenção na nossa vida o que nós temos feito. Eu conheço algumas pessoas que chegaram até a começar a preparar sementes para plantar, mas acabaram não plantando. Quantas pessoas fizeram cursos e na hora H não botaram em prática aquele curso que fizeram? Eu conheço algumas pessoas que fizeram advocacia, lá no meu trabalho mesmo, teve uma colega minha que fez advocacia e estava para se aposentar já na Prefeitura do Rio, e eu perguntei para ela: por que você, com um curso de direito nas mãos, você não faz um concurso para juíza, para defensora, para promotora ou qualquer outra coisa nessa área? Ela simplesmente me disse: é porque é muito difícil. E muitas vezes, por julgarmos algo difícil, não lançamos sementes naquela área para poder colher os frutos daquilo. Eu quero que você entenda nessa oportunidade que se plantarmos as sementes certas, com certeza colheremos os frutos da nossa colheita. Que Deus te abençoe.